Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Nós estamos fazendo uma reflexão, fizemos na última e vamos fazer nessa agora, sobre reconcilia-te com seu inimigo enquanto estiver a caminho com ele. Essas palavras são de Jesus Cristo e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 e 6. Reconcilia-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais colocado na prisão. Eu digo-vos em verdade que daí não sairás enquanto não houverdes pago o último cetil. Está lá em Mateus, capítulo 5, versos 25 a 26. Pessoas que estão ouvindo essa reflexão, se vocês não conhecem o Código Penal da Vida Futura, vocês leiam lá e leiam também essa parte do Evangelho. Todos nós que angariamos responsabilidades morais em alguma encarnação, nas próximas nós vamos ser chamados a resgatar. Independente de como nós viemos a reencarnar, nós vamos resgatar. Chico Xavier sempre dizia que nós deveríamos trabalhar para o bem e nos melhorarmos moralmente a todos os dias e a todos os momentos, para que, se a justiça divina viesse até nós para quitarmos as nossas dívidas do passado, se ela nos encontrasse trabalhando para o bem, para a ajuda do próximo e para a nossa melhora íntima, os amigos espirituais pediriam a Deus para que adiassem esse resgate. E isso acontece. Se você se propor a trabalhar para o bem, para a sua reforma moral, a estender o amor aos mais necessitados e a você mesmo, a sua família, ao núcleo que você está envolvido, sem dúvida alguma que, digamos que a gente parcela aí essa quota de débitos que a gente tem com a justiça divina. Mas não nos enganemos, toda ação tem uma reação, tudo está muito bem sendo gravado, digamos assim, e no futuro nós vamos ter que prestar conta daquelas pessoas que nós estamos magoando, que nós estamos ferindo, que nós estamos falando mal, ou pior, que nós estamos promovendo algum mal direto para essa ou aquela pessoa. Então é bom que nós fiquemos atentos. E se nós já fizemos o mal, se nós temos um adversário, uma pessoa ou um inimigo, vamos reconciliar com ele enquanto é tempo. Jesus nos deu esse grande conselho que deve ser usado diariamente. Tá aí os vários casos de obsessão que temos hoje. No nosso aqui, no capítulo do Evangelho, se vocês lerem ele, eu recomendo que leiam o item 5 e item 6, está dizendo que a prática do perdão é também um efeito moral, é também uma caridade, alivia o nosso espírito, alivia a nossa consciência. Mas mais ainda, ela vai dizer que muitos dos nossos espíritos inimigos que estão desencarnados preferem que nós estejamos encarnados. Eles não querem a nossa morte. Eles querem que a gente fique encarnado, porque encarnado nós estamos limitados. Nós não os vemos 100%, nós não ouvimos 100%. Mesmo que você seja médium, em algum momento do dia você está tão fixado em algum trabalho, ou fazendo um almoço, ou fazendo uma caminhada, que você não tem acesso a esse espírito. E esse espírito vai intui pessoas à sua volta. Então reconciliar com o inimigo encarnado, porque se ele desencarnar com aquele ódio, com aquela vontade de vingança e nos encontra encarnado, ele nos encontra limitado. Porque por mais que você ande, que você tenha total liberdade com o seu corpo físico, ainda assim a encarnação é uma limitação, porque nós estamos presos a um corpo físico. Então há uma limitação, então não vamos deixar. E se você se sente cansado, abatido, você tem uma leve intuição
que você está sendo obsidiado, você deve começar ainda hoje a orar. Peça perdão mentalmente para esse espírito, peça que Jesus o ilumine. Eu dou uma dica que sempre para quem acha que está sendo obsidiado, de realizar o evangelho no lar, nem que seja sozinho, faça de 10 a 15 minutos uma vez por semana. Pode ler só o evangelho, interprete, faça uma oração para ele, para sua família, para a sua casa. Tem uma reflexão falando sobre o evangelho lá, não vou dar muitos detalhes, vai lá e ouça para que você aprenda. Tem outros sites também que ensinam de espiritismo. Mas principalmente, se você sente que você está sendo obsidiado de alguma maneira, vá até um centro espírita também, busque o passe, água fluidificada, peça para colocarem o nome nas reuniões mediúnicas. Mas o mais importante, gente, para as pessoas que estão sendo obsidiadas, melhore-se moralmente, faça o bem hoje, de todas as maneiras, trabalhe, se melhore, abre o seu leque de possibilidades de aprendizados, porque isso vai elevar o seu padrão vibratório. Nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório diariamente, melhorar o padrão vibratório do ambiente que nós estamos, da nossa casa, do nosso trabalho. Ah, William, mas lá no meu trabalho tem 20, tem 30 pessoas. Mas nós sabemos que uma pessoa iluminada pode iluminar o ambiente todo, as pessoas todas. Então se ilumine, mude a sua vibração, mude a sua palavra, mude as coisas que você fala, ore antes de ir, de chegar ao local, ore antes de sair de casa. Quando voltar, agradeça por ter voltado. Não brinque, gente, com a obsessão, porque realmente ela existe. Porque nós, ao longo das nossas outras reencarnações, infelizmente, muitos de nós angariou vários inimigos, diretos ou indiretos. Muitos desses inimigos, graças a Deus, a misericórdia divina, as leis divinas, faz com que volte como os nossos sobrinhos, como os nossos filhos, como os nossos irmãos, pais. Então nós somos gratos. Por isso que às vezes é tão difícil uma convivência. Mas lembra-se sempre, reconcilia-te com seu adversário enquanto ainda é tempo, porque, como eu disse, às vezes eles preferem que a gente esteja encarnado. E aí, lá no Evangelho fala, nesses casos de inimizades residem a maioria dos casos de obsessão, sobretudo aos que apresentam certa gravidade, quais as de subjugação e possessão. Nós não vamos pontuar aqui subjugação e possessão, mas pesquisem, porque depois nas outras reflexões eu vou falar. Se você tem dúvidas sobre obsessão, leia sobre obsessão e leia sobre a subjugação e possessão para você entender. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado a seu próximo e que perdoe os seus inimigos enquanto é tempo. Beleza, pessoal? Olha, eu vou dar a dica aqui de um livro do André Luiz, o livro Ação e Reação. Aliás, leia a série André Luiz, a gente está sempre falando aqui. Leiam, porque vocês vão tirar grande aprendizado da vida espiritual. Mesmo que você não seja espírita, seja espiritualista, leia obras do André Luiz, leia em sequência, faça um estudo. Aqui em casa nós fazemos o grupo de estudo André Luiz, lemos os capítulos, discutimos uma vez por semana. Porque são livros realmente uma grande enciclopédia do plano espiritual. E nós somos muito gratos ao André Luiz e à equipe espiritual, ao Chico Xavier, por ter trazido essa enciclopédia de vida para nós. O livro Ação e Reação é uma obra-prima. Ele vai mostrar justamente os mecanismos da obsessão, os mecanismos da lei de ação e reação. Vai contar sobre uma colônia, não uma colônia, mas uma cidade de transição entre o umbral e as cidades espirituais, que recebem espíritos em baixo padrão vibratório, que chegam ao plano espiritual muitos debilitados. E lá nós temos um mentor que auxilia todo esse trabalho, já são espíritos mais esclarecidos. Mas o mais curioso deste livro, e que entra aqui no Reconcilie-te com o seu adversário, é que um das personagens, vocês leiam, eu só vou pontuar muito por cima, um dos mentores, para sensibilizar lá
os obsessores, ele abre o coração e ele acaba contando a própria história. E ele fala que na última existência ele era apaixonado, viciado pelo dinheiro. E ele tudo fazia para conseguir o dinheiro. E tendo ele sendo filho único, a mãe já desencarnada, o pai casa com uma mulher. E essa mulher mais jovem, ele percebe que o pai irá morrer logo e que ela vai herdar a herança. E ele começa a perturbar a mulher de todas as maneiras. Tudo que ele podia fazer, direta ou indiretamente, para prejudicar, ele fez. Por fim, ele vendo que não poderia tirar ela do caminho dele, ele vai e começa o processo de arquitetar a morte dela. E consegue, faz com que ela tome o veneno, acreditando que ela mesmo, que não foi assassinato, que ela mesma tomou o veneno. E quando passa um tempo, ele cai em depressão, um abatimento moral muito grande, e ele assume para o pai dele que ele matou essa mulher, essa esposa dele, e aí cria-se um triângulo, porque a lei de ação e reação está juntas ali com o grupo familiar. Mas o mais impressionante foi que ele, a partir disso, começa a se melhorar, começa a trabalhar para o bem, vai para casa, essa casa de transição, começa a trabalhar, se melhora moralmente. Porém, a justiça divina, aquela que nós lemos lá, que fala que nós não vamos sair enquanto nós não pagarmos o último cetil, traduzindo para as palavras atuais, o último centavo, a última vírgula, enquanto nós não reconciliarmos com nossos últimos adversários, ele precisava encontrar essa mulher no plano espiritual, essa ex-madrasta. E aonde encontrá-la? Sim, eles eram espíritos esclarecidos, mas os espíritos mais superiores que eles não permitiam que ele ainda encontrasse ela. E foram anos, gente, décadas de sofrimento moral, até achar essa madrasta que estava em uma condição triste. E aí ele chega, conquista, fala, pede a ela o perdão e pede a ela para que eles possam reencarnar juntos novamente. Precisava disso para que ele evoluísse, para que ele subisse um degrau, porque era um inimigo que poderia prejudicar ele num futuro, numa próxima encarnação. Então olha, gente, como que é os mecanismos do plano espiritual. Por isso que eu indico aqui para ler as obras do André Luiz. Tem casos pontuais, casos curiosos, casos engraçados que nos dá um levantamento moral. A gente aprende muito com esses casos, com esse percurso que o André Luiz teve ao longo desse caminho espiritual, desses mais de 10 livros que ele psicografou com o Chico Xavier. Portanto, nós vamos terminar a reflexão por aqui. Agradeço imensamente a paciência de vocês. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem aí com familiares, com amigos, com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa reflexão, para que nós possamos, perdoar enquanto é tempo os nossos inimigos, aquelas pessoas que às vezes por brigas bobas, por brigas pequenas, nós deixamos de conversar, nós viramos as costas, nós nos afastamos. E uma dica que eu dei no primeiro áudio de perdoar os vossos inimigos, às vezes você até quer o perdão, mas você não sabe como chegar naquela pessoa, como mandar uma mensagem, como mandar um recado. Então peça a Deus e aos espíritos amigos que estão aí perto de você, para que ajude nesse momento. Quem sabe você possa encontrar o acaso nunca é, essa pessoa em algum local, você possa cumprimentar, explicar o mal entendido. Então ore aí hoje, não perca tempo, mas não perca tempo mesmo, porque o amanhã a gente não sabe como será. Deus os abençoe, fiquem bem e até a próxima reflexão.